E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Quando nós falamos em temor do Senhor, muitas pessoas, e biblicamente também, muitos tiveram medo de Deus. Muitos fizeram coisas, obedeceram, fizeram coisas por medo. Mas o temor é uma outra coisa. O temor é reverência, o temor é respeito, o temor é amar, o temor é obedecer, o temor é você colocar em prática, não porque você tem medo de algo, você tem medo do castigo, que você tem medo das coisas, das consequências. Não, o temor do Senhor é o que leva a uma vida gloriosa. O temor, a reverência, o respeito, o amor ao Senhor é que leva a uma vida extraordinária. A palavra, porque quando nós estudamos os 7 Espíritos do Senhor, ele começa o primeiro com o Espírito do Senhor e termina com o Espírito do temor. E aí no meio existe o Espírito da sabedoria, da inteligência, do conhecimento, do conselho, da força, da fortaleza e temor do Senhor. Então está no centro, está no meio. Os dois extremos são o principal. E nós descobrimos que o temor do Senhor é o que sustenta todos os demais. O temor do Senhor é o que sustenta uma pessoa em uma vida gloriosa. E também o temor do Senhor é que leva a pessoa a obedecer e à prática de um estilo de vida cristão. Um estilo de vida, realmente, eu não faço ou deixo fazer porque eu tenho medo das consequências. Eu não faço por temor, reverência, respeito, amor ao meu Senhor. E eu sei o quanto isso vai me trazer benefícios. Amém? Então, talvez o título da mensagem de hoje seria que o temor é a chave. O temor abre portas. O temor é um alicerce. O temor é o que eu citei do casal ali agora, é um temor. Por quê? Seria justificável, casamos, cheios de familiares, aí fomos até a madrugada, comemorando, né, a nossa união, um dia tão especial, com tanta emoção envolvida, mas as primícias ao Senhor, vamos dar as nossas primícias ao Senhor. O que nos leva a dar as primícias ao Senhor? Temor. O que nos leva a buscar o Senhor em primeiro lugar? O temor. O que nos leva a abster-nos de coisas que nós sabemos que não são boas para nós e isso vai desagradar, Deus vai reprovar? O temor. E não é medo, é reverência, é amor, é respeito. Disse o Senhor a Moisés: diga ainda aos israelitas, no 15º dia deste 7º mês, começa a festa das cabanas do Senhor, ou dos tabernáculos, que dura 7 dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada. Não realizem trabalho algum. Durante 7 dias, apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Diga comigo, ofertas preparadas no fogo. Começa assim, a primeira oferta que Deus recebe somos nós. Essa é a primeira. Porque primeiro Deus nos recebe, depois Ele recebe as nossas ofertas. Ponto.
Não existe quem possa comprar a Deus. Então, inclusive, se você tem aquela consciência que você diz assim, a igreja fala de oferta, a igreja pede oferta, a igreja só quer o dinheiro do povo. Querido, se Deus não te aceitar, você pode você pode pegar tudo que você quiser e colocar aqui diante do altar, nada vai acontecer na tua vida e nada vai mudar na tua vida. Primeiro, Deus não os aceita. O homem aceita suborno, Deus não. Está entendendo? Amém? Então, nós precisamos tratar Deus como Deus. Tratar Deus como Deus e não como homem. Então não adianta a gente querer comprar a Deus, iludir a Deus, né, subornar a Deus, que a gente não suborna. Então primeiro Deus nos aceita, Deus se agrada de nós. Todas as ofertas eram passadas pelo fogo, porque o fogo é que mostrava a qualidade da oferta. O fogo é que, se passasse pelo fogo, era o sinal da aprovação de Deus, aprovação ou reprovação de Deus. Então, nós ensinamos, somos nós como oferta, a partir daí as nossas ofertas, a nossa vida, o nosso tempo, tudo é uma oferta ao Senhor, e todas elas passam pelo fogo, todas elas passam pelo teste da aprovação. Inclusive nós, na qualidade de cristãos, nós somos provados no fogo. Diga comigo, somos provados no fogo. Porque Deus quer saber qual é a qualidade da sua fé. Que se a sua fé for palha, se a sua fé for feno, se a sua fé for madeira, tudo deteriora no fogo. Mas se a sua fé, e se a qualidade da sua fé, das suas obras, é ouro, prata e pedras preciosas, quanto mais fogo, mais puro. Que é o famoso, quando existem pessoas que quando entram num processo, passam por um processo, por uma luta, tem pessoas que pressionam mais, buscam mais, intensificam, tem pessoas que retrocedem. Tem pessoas que enfraquecem, tem pessoas que se afastam, e tem pessoas que avançam, tem pessoas que pressionam. Todas as nossas ofertas, elas vão passar pelo fogo. Nós somos testados no fogo. E é o que nós temos falado e ensinado. Olha o que eu vou dizer para você, porque eu não estou aqui para te iludir. Se hoje você não suporta os problemas dessa medida que você está, desculpe que você não vai para uma medida maior. Se hoje, na medida que você está, talvez você já não crê, não confia, não busca a Deus como deveria, você não vai numa medida superior. É isso que Deus entende. É essa forma que Deus trabalha conosco. Inclusive, nós precisamos lembrar que o deserto era esse período e esse processo do treinamento do povo. Era o treinamento do povo ensinando a confiar em Deus, a depender de Deus, a obedecer a Deus, a temer o Senhor. E olha o que diz aqui. Apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no 8º dia, façam outra reunião sagrada e também apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É uma reunião solene, e não realizem trabalho algum. Estas são as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas, para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocausto e ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas, exigidas para cada dia. Isso fora do sábado do Senhor e fora as dádivas e os votos de vocês, e todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor. Assim, 23, 29, assim começando no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, celebrem a festa do Senhor durante 7 dias.
O primeiro dia e também o oitavo serão dias de descanso. No primeiro dia vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagem de tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante 7 dias. Celebrem essa festa do Senhor durante 7 dias, todos os anos. Diga comigo, todos os anos. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, celebrem-na no 7º mês. 23:42, morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, porque para que diga comigo, os seus descendentes, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim anunciou Moisés aos israelitas as festas fixas do Senhor. Por que tudo isso? É importante sempre existir uma preocupação da parte de Deus. É o famoso não se esqueça de onde você saiu. Não se esqueça de onde Deus te tirou. É o famoso, porque não importa onde vocês estão morando, se vocês já habitam boas casas, se vocês moram em casas maravilhosas, se vocês possuem terra, se vocês possuem muito ouro, muita prata, muito gado, muitos rebanhos, não importa. Uma vez por ano, vocês vão habitar durante 7 dias em tendas. Uma vez por ano, vocês vão apresentar as ofertas, vão passar as ofertas pelo fogo. Uma vez por ano, vocês vão mostrar aos descendentes de vocês o que Deus fez na vida de vocês. Vocês vão ensinar a descendência de vocês. Esse é inclusive, se formos acrescentar, nós precisamos lembrar que também o Senhor fazia com que o povo continuamente comesse um pão com ervas amargas. Diga comigo, comesse pão com ervas amargas. Por quê? Porque seria muito fácil, e é o que acontecia, as pessoas se esquecerem do tempo da dor, do tempo do sofrimento, do tempo do deserto, do tempo da escravidão. E Deus não podia deixar que eles se esquecessem daquilo, porque Israel é um exemplo de quem pode, em uma atmosfera de muitos, diga comigo, muitos milagres, permanecerem no pecado. Em uma atmosfera de muitos milagres, permanecer sem temor. Porque existe uma diferença. Por que nós estamos falando de temor? Existem, como Israel, muitas vezes faziam as coisas por medo, quando tinha o exemplo de Moisés, que fazia por temor, por amor, por reverência. Deus queria ensinar aquele povo, e é o que eu ensino a você, porque faz aproximadamente 20, 21 anos que eu estou mais ativamente no Evangelho, mas tem uma história para trás, e o que eu vejo nesses anos é justamente esse exemplo. São pessoas que depois de serem abençoadas, pessoas depois de ir tão longe, pessoas depois de prosperarem, de sair do Egito, de Deus mudar aquele tempo de opressão, de
de uma vida miserável, amarga, infeliz, opressora, de humilhações. As pessoas facilmente elas se esquecem de onde saíram, de onde Deus as tirou e o que Deus fez na vida delas. E muito menos ensinam aos seus filhos. Não fazem com que os seus filhos se lembrem, que é um grande erro também, porque todo pai deveria trabalhar muito ativamente com seus filhos, e dizendo, outro dia eu disse assim para os meus filhos, e incuto isso na cabeça deles: a geração daqui para trás foi uma desgraça. A geração daqui para trás, geração dos meus pais, dos meus avós, foram só tragédia, só desgraça, só sofrimento, só perda, só fracasso. A nossa geração, a minha geração, a de vocês, se tornaram uma geração bendita, uma geração de bênçãos. Hoje, a grande maioria olham e veem, reconhece, pode não gostar e não aceitar a nossa fé, mas tem que reconhecer que somos vencedores, vitoriosos, abençoados, cuidados pelo Senhor. Pode não gostar, mas tem que engolir. Essa é a realidade. Pode criticar, tem que engolir. Mas criticar não criticam mais. Mas antigamente fomos altamente criticados. Então eu digo para os meus filhos, eu digo assim, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Toda a transformação foi graças ao relacionamento, a fé, a entrega que nós fizemos ao Senhor. É o estilo de vida que nós decidimos dar a Deus, não o que nós queremos dar, mas sim o que Deus Ele quer de nós. Eu e a mãe de vocês têm criado vocês num alto nível de comprometimento com Deus, que é o que faz com que vocês possam ter, daqui para frente, a história, a geração futura, seja uma geração de bênçãos. Mas cuidado com as escolhas de vocês, cuidado com quem vocês vão se unir, cuidado com quem vocês vão se casar, porque pode ser que a geração futura já não seja a geração tão abençoada como tem sido a nossa. Isso vai depender do temor de vocês para fazer a escolha de acordo com a vontade de Deus, no temor do Senhor, no amor, na reverência ao Senhor. Porque eu sei muito bem, eu sei o trabalho que dá a você viver uma vida comprometida. É sacrificante? É, mas vale a pena. Vale a pena cada suor, vale a pena cada lágrima, vale a pena cada tempo, vale a pena as noites acordadas, vale a pena, como por exemplo, ontem da madrugada de sexta para cá, eu fui dormir, voltei para casa para dormir meia-noite, porque nem voltei para casa. 3 horas da manhã nós estávamos aqui em oração, sexta-feira nós estávamos aqui no culto, 3 horas em oração, pela manhã em culto, meio-dia em culto, depois eu já tinha coisas para organizar, já fiquei direto, porque o casamento do casal era às 18h45, então já nem compensava ir embora, já ficamos para as organizações do casamento, já fomos, que eu tinha prometido a eles que estaria com eles, então fomos para a festa, já saímos de lá quase meia-noite, da noite anterior que eu não tinha ido dormir, 4h30 da manhã, e isso eu ensino os filhos, vamos dar a Deus, vamos dar, porque se vocês querem uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, se vocês querem colher boas, fazer boas colheitas, não dê a Deus o que vocês querem dar, dê a Deus aquilo que Deus quer que vocês dê. Então, pense bem no que vocês vão, porque a geração até aqui se tornou uma geração de bênçãos. Agora a escolha de vocês vai fazer com que, eu espero muito que os meus netos sejam uma geração de bênçãos. Eu espero que os meus netos sejam criados como vocês têm sido criados. Porque a geração passada, a história é triste. A dor, o fracasso, a vergonha, as destruições são tristes. E isso foi quebrado na nossa geração, em consequência, a nossa fé. E daqui para frente, depende, nós estamos, lembra da corrida de revezamento? Nós estamos passando bastão, estou passando bastão. Agora, o que você vai fazer é com você. Então, todos nós devemos
e eu faço como eu estou citando, ô bispo, é muita pressão. Pressão? Pressão? Se amanhã quebrar a cara, eu vou sofrer junto ou não? Sim ou não? Se amanhã tiver com os meus netos, e eles todos aflitos, os meus netos no mundo, envolvido com o que não deve, na balada até de madrugada, envolvido na cachaça, envolvido nas drogas, envolvido com relacionamentos que não deve, eu vou sofrer? Vai me trazer problema ou não? Pode me trazer sérias consequências? Aqui, querido, se muitas casas não tem liderança, eu acho abominável, inclusive você vê que o diabo ele vem trabalhando de uma forma astuta, violentíssima, para tirar a autoridade da família, para tirar a autoridade dos pais, para impedir que os pais exerçam a sua liderança, a sua autoridade, para que crie meninos que não sabem nada da vida, que vão fazendo as suas escolhas sem saber nada, sem experiência nenhuma, e vão fazendo escolhas erradas uma atrás da outra e trazendo o caos que nós estamos vendo, e quantos pais chorando, quantas mães chorando, quantos com a vida completamente destruída, começando pela ação do governo com a nossa ação do diabo com o nosso governo, enfraquecendo os lares, as famílias, a autoridade paterna, não é verdade? Hoje é moda. Se o pai subiu um pouco a voz, eu te denuncio. É ou não é? Eu te denuncio. Desse jeito. Contrário ao que a Bíblia ensina. Contrário ao que a Bíblia ensina. Então, existe um modelo que funciona, um modelo que dá certo, porque você vê que a coisa está virando um caos, está virando, e a tendência realmente é piorar. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos governar bem a nossa vida, a nossa própria casa. Nós podemos fazer muito bem a nossa parte. Então, é isso, é de você, olha onde eu saí, eu faço isso. Olha de onde saímos, olha a vida que passamos, olha, até então foi assim, até então foi assado, até então foi essa destruição, até então foi esse caos. O que mudou? Mudou a partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor de verdade. Aí mudou. Antes era um caos. Então vocês querem também? Então o caminho está aí. E é o que o Senhor mandou fazer com os filhos, os descendentes, é trazer não só, todos nós precisamos continuamente parar, analisar, não seguir o curso, porque observe que com toda a tecnologia, com toda a evolução, com toda a situação, está se transformando num caos, está piorando. Está se agravando ainda mais, né? De um modo geral, pode olhar que não tem nada melhor, está tudo piorando, se agravando ainda mais. Agora nós temos condições, através do governo de Deus sobre a nossa vida, da autoridade de Deus, da direção de Deus sobre nossas vidas, de acertar, conduzir uma vida vitoriosa, e é o que Deus ensinou ao seu povo. Amém? Vamos lá. Diga comigo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Diga comigo, e o conhecimento do santo é entendimento. É o que nós sempre falamos, não importa o quanto uma pessoa se sinta sábia. Não importa o quanto ela estudou, não importa quais os diplomas ela tem na parede, não importa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio, é a chave, é o alicerce, é o fundamento da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. E lembre-se que conhecer a Deus você não conhece. De vez em quando o casal não vira assim um para o outro e diz, eu estou com você há quanto tempo e ainda não te conheço? Fala ou não fala? Estou com você há tantos anos e cada dia eu descubro uma coisa nova. Imagine Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus.
pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida, diga comigo, se prolongará. Temor do Senhor multiplica dias, temor do Senhor traz vida longa. Você não precisa ser espiritual, não precisa ser uma pessoa cristã, que eu te provo isso. É só você olhar as pessoas que caminham totalmente sem temor, boa parte vida abreviada. Não tem uma vida disciplinada, regrada, tudo que é obras da carne, tudo que é obras da carne de Gálatas 5, ele se aprofunda. Ele se aprofunda, mas se aprofunda violentamente. E aí, o que acontece? Geralmente, vida abreviada. Não como uma regra, mas vida curta e não vida longa, dias encurtados e não multiplicados. Se você for sábio, diga comigo, o benefício será seu. Se você for sábio, o benefício é seu. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. E lembre-se que, quando fala de zombador, a Bíblia diz assim, cuidado, cuidado. Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E quando diz, não quer dizer que uma pessoa, o estilo de vida da pessoa, pode ser um estilo de vida zombador. Quando eu caminho fora do temor do Senhor, quando eu pratico coisas que eu sei que é abominável ao Senhor, eu me torno um zombador. Pode prestar atenção que o Salmo 1 é um exemplo lindo, né? É um salmo maravilhoso. Os salmos que são tão lindos começam com o Salmo 1, que diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se assenta à roda de zombadores, não imita a conduta de pecadores e nem se assenta à roda de zombadores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, junto aos ribeiros, e tudo que ele fizer, ele prosperará. Amém? Eu, a sabedoria, diga comigo, moro com a prudência. E tenho o conhecimento que vem, diga comigo, do bom senso. A sabedoria nos leva a agir com prudência. E o conhecimento traz o bom senso. Diga comigo, temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. O temor do Senhor leva a isso. O temor do Senhor. Volta ali, por favor. Temer o Senhor é odiar o mal. Porque quando nós temos o Espírito de Deus, nós temos prazer no que Deus tem. E não temos prazer naquilo que Deus não tem. Quando nós temos o Espírito de Deus, ele habita em nós. E o Espírito de Deus nos traz uma sensibilidade. Às vezes uma prática, um lugar que não era um lugar para você estar, aquilo te causa mal-estar. Você desenvolve um alto nível de sensibilidade. É o temor do Senhor. Você odeia o mal, você não tem prazer naquilo que é ruim, naquilo que é mal. Orgulho. A gente aprende que sentimentos como esse é lixo. Arrogância
é lixo, todo arrogante. O orgulho, sempre quer ver quando uma pessoa vai cair, o orgulho precede a queda. A hora que você vê que o tupeto muito alto, pode esperar. Vê muito tupetudo, muito arrogante, muito orgulho, pode aguardar, que está chegando a queda. Sempre o orgulho precede a queda. O mau comportamento e o falar perverso. Nós vigiamos até no falar, por quê? Temor. Temor é medo? Sim ou não? Reverência, respeito, amor. Eu não quero entristecer o meu Senhor. Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Daniel 1:8. Diga comigo, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Outra tradução, não se contaminar com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel, nós já pregamos tanto sobre Daniel, que mesmo sendo levado como prisioneiro para a Babilônia, levado pelo rei Nabucodonosor, quando Deus entregou por desobediência, Israel, Jerusalém, entregou nas mãos do rei Nabucodonosor, Daniel e mais 3 jovens foram levados cativos. Quando chegou lá, o rei Nabucodonosor separou os jovens bonitos, de boa aparência, ele selecionou os mais inteligentes, e esses jovens passariam por um processo, por um tempo, um tempo de treinamento, um tempo de preparação para ocupar uma posição elevada na Babilônia. Daniel foi levado cativo, contra a vontade dele, para aquele lugar. Ele poderia muito bem dizer assim: dane-se. Deus não me protegeu e permitiu que eu viesse para cá. Aí é que está a diferença quando você busca só um milagre, que você serve a Deus só pelo que Deus pode fazer na sua vida, de quando você tem um relacionamento com Deus. Quando você tem um relacionamento com Deus, você ama a Deus incondicionalmente. Você serve a Deus, você é fiel a Deus incondicionalmente. Você passa a confiar e esperar somente o melhor de Deus e não o pior de Deus. Você sabe que Deus, Ele tem somente o melhor para você e nunca o pior. E aí, chega lá, ele sabia que a comida do rei era uma comida impura, era uma comida consagrada, sempre consagrada aos deuses da Babilônia. E ele, diga comigo, decidiu, outra tradução diz, assentou em seu coração, não se contaminar. Diga comigo, decidiu não se tornar impuro, porque ele sabia que a partir do momento que ele comesse, ele colocasse aquela comida, ele estaria se contaminando, ele estaria aceitando algo que o temor ao Senhor fez com que ele pedisse, tivesse a coragem para pedir, para se abster desse alimento, que não desse a ele, era a comida que dava ao rei, imagine. Ele chega e diz, por favor, dê a mim, faz um teste comigo, dê a mim legumes e água. Imagina, comer a comida do rei. O que seria uma comida do rei hoje? O que é de melhor? As melhores carnes, os melhores pratos, os melhores vinhos, as melhores bebidas, as melhores sobremesas, era tudo melhor. Mas ele decidiu não se tornar impuro, não se contaminar.
porque ele precisava da bênção. E ele teve a coragem para pedir para se abster, e resumo da história, para a gente não estender, por temor ao Senhor, por amor ao Senhor, e ao final de 3 anos, imagine, já comeu legumes, só legumes? E bebeu água? Já fez isso ou não? Sim ou não? É o que muitos chamam de o jejum de Daniel, comer só legumes e água. É horrível. Chega um momento que você não está suportando mais. Chega um momento que você não está suportando mais, é só legumes e água, vegetais e água. Você quer uma carninha, você quer algo diferente, você quer, enfim. E aí, ao final dos 3 anos, ele e os 4 jovens, eles foram o teste pelo qual passaram. Deus os abençoou e fez deles, diga comigo, 10 vezes mais sábios do que todos os demais da Babilônia. 10 vezes mais sábios. E o interessante é que quando você constrói uma vida no temor, é isso que acontece na vida da pessoa. Entrou o governo e saiu o governo, entrou o rei e saiu o rei, mas em todos os reinos você vê sempre Daniel prosperando, sempre Daniel ocupando uma posição de honra, sempre. Teve as suas lutas, teve as suas perseguições, teve. Foi lançado na cova, foi. Os jovens foi lançado na fornalha, foi. Mas sempre só prosperando, crescendo, honrados, abençoados, ocupando sempre uma posição de muita honra, pelo temor. Amém? Não por medo, porque por medo, ele poderia ter dito assim, se Deus já não foi capaz de guardar a gente, impedir que a gente fosse trazido para esse lugar, contra a nossa vontade, agora, aqui eu vou para farra. Não podia? Sim ou não? Não vou. Decidiu no seu coração não se contaminar. Só que foi lá, em terras estranhas, honrado, prosperado, abençoado, exaltado, por causa do temor. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será, diga comigo, o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. Diga comigo, o temor do Senhor. Lê lá. O temor do Senhor é a chave do... Eu confesso a você que a primeira vez que eu resolvi estudar sobre a palavra temor do Senhor, porque quando eu realizei aquele trabalho dos 7 Espíritos do Senhor, eu entrei muito profundamente em cada um deles e o último era o do temor do Senhor. Quando eu entrei e fui pesquisar a palavra temor do Senhor, eu confesso que eu fiquei encantado, porque eu descobri que o temor do Senhor, ele traz tantas bênçãos, em todas as áreas da vida de um homem, que é encantador de se ver. Que você pensa e você já não é mais esforço nenhum para você andar no temor. Olha que coisa linda. Ela será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Diga comigo, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. Diga comigo, o temor do Senhor é a chave desse tesouro. O temor do Senhor é a chave.
não só desse, mas para a vida longa, saúde, segurança, prosperidade e tudo mais. No dia em que se completarem 3 meses, Êxodo 19:1, em 3 meses que os israelitas, se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai. E Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra, diga comigo, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Como a Bíblia nos ensina, que toda a terra é do Senhor. Toda a terra pertence ao Senhor. Mas existe um povo especial, zeloso e de boas obras, um povo separado, um povo consagrado ao Senhor. E que Deus tem, esse povo é um tesouro, esse povo é especial para Deus. Observe que Israel, que é o ponto que nós precisamos estar atentos, Israel, quando foi tirado do Egito, eles foram tirados, e em nenhum momento foi dito a Faraó, Moisés não dizia a Faraó: olha, deixa o meu povo ir, porque Deus está levando eles para a terra prometida. Não era dito isso. Deixe o meu povo ir para adorar ao Senhor no deserto. Porque primeiro o povo precisava aprender, diga comigo, a adorar ao Senhor no deserto. O povo precisava aprender a adorar, amar, reverenciar, temer ao Senhor no deserto. Pense nisso, por favor. Não foi dito: deixe o meu povo ir para a terra prometida. Não, deixe o meu povo ir para adorar ao Senhor nosso Deus no deserto. Nós primeiro aprendemos a adorar ao Senhor no deserto. Nós aprendemos a temer ao Senhor no deserto. Nós aprendemos a amar o Senhor, reverenciar o Senhor no deserto. Depois somos colocados na terra prometida. O tempo do deserto é o tempo do treinamento. É a escola, é a faculdade. Se não há temor do Senhor no deserto, você acha que haverá na terra prometida? Sim ou não? Eu diria para você o seguinte: olha para mim, por favor, e siga o meu conselho. Está aí o casal que acabou de se casar. Eu sentei com o casal para conversar 1 ou 2 vezes, que faço isso continuamente. E aí a primeira coisa que nós vamos ensinar, conversar. Se eles chegam para mim e dizem assim: a gente já não se respeita,
Não há temor em ofender um ao outro. Não há temor em magoar. Não há fidelidade no nosso relacionamento. Não há sinceridade no nosso relacionamento. Não há entrega no nosso relacionamento. Eu diria, e vai casar para quê? Vai perder tempo, porque é casar e se separar. É casar para separar. Porque se não está dando certo agora, se está esse problema agora, vai consertar depois? Não, não conserta. Ou a forma é bem feita antes, ou já entra deformado e estraga, piora depois. E não quer as pessoas aceitem, não, é um conselho inteligente. Inteligente, porque muitas pessoas já ignoraram esse tipo de coisa. Mas se você vai ignorar o que você não vai ignorar depois? Esse é o grande problema. As pessoas querem ignorar hoje o que não vai ignorar depois. E ignora hoje fazendo vistas grossas para uma série de coisas, e depois lá não faz, né? Não é isso que acontece? Sim ou não? Não faz aqui, finge que não está vendo. Lá depois, agora eu enxergo tudo. Você não viu antes? E eu gosto de falar e aconselhar, porque se me procurar depois, eu vou dizer assim, eu te aconselhei, eu te mostrei, eu abri os seus olhos e mostrei todos os pontos. Entrou consciente, querida. Agora seja homem, seja mulher e assuma. Seja responsável e assuma. Ué, você fez vista grossa, agora você vai querer... antes não via nada, agora vê tudo? Ou já via e fingia que não via? Então, pelo menos entre consciente, então. Mas não é disso que eu estou falando. Estou fazendo um exemplo para que você possa entender mais claramente. Se você não é fiel no deserto, você vai ser na terra prometida? Se você não aprendeu a temer ao Senhor hoje no deserto, você vai temer na terra prometida? Se você não ama incondicionalmente o Senhor hoje, no deserto, você vai amá-lo na terra prometida? Vai se esquecer rapidamente. E aí a conta de bater lá está perdendo. É a conta de conquistar, está perdendo. Porque é o temor que traz segurança, é o temor que traz proteção, é o temor que traz riqueza, é o temor que traz vida longa, o temor que traz inteligência, é o princípio da sabedoria. Amém? Olha, eu dizia assim, tem uma pessoa aqui que está me ouvindo, uma menina, uma jovem senhora, eu atendi o casal a semana passada, e ela dizia assim para mim, né? E ela fala, as coisas que ela fala tem muita consistência. E ela dizia assim para mim, e o marido dela está me ouvindo também. Ela dizia assim para mim, eu como das palavras. Eu me alimento profundamente das palavras. E eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu sinto que depois que eu cheguei na igreja, e eu passei a me dedicar a ouvir as palavras, a meditar nas palavras, é como se eu tivesse dado um salto em 10 anos na minha vida. É como se eu tivesse evoluído 10 anos, eu avancei 10 anos na minha vida. 10 anos. Por quê? Porque eu não escuto por escutar. Às vezes eu estou em casa, eu estou ouvindo a palavra o tempo todo, e é como se eu sinto isso dentro de mim. Foram 10 anos, um salto de 10 anos na minha vida. Mas é isso que a palavra faz. A gente pode dar um salto gigantesco, acelerar o processo, abreviar, evoluir de tamanha forma. Eu escuto, eu tenho pessoas formadas dentro da igreja, eu tenho professores, eu tenho educadores. Eu tenho uma educadora aqui, uma obreira minha, que ela diz isso para mim direto, ela diz o que eu aprendo, eu sou educadora, eu venho da educação. Mas o que eu aprendo aqui é mais do que uma faculdade, uma pós-graduação para mim. Porque tem coisas que a gente não vai aprender na escola. Tem coisas que você não vai aprender numa faculdade. Você pode fazer uma faculdade, você pode se tornar um médico, você pode se tornar um economista, você pode se tornar um administrador de empresas.
E aí? Isso te preparou para a vida? Isso te preparou para ser um bom servo do Senhor? Isso te alicerçou a sua casa na rocha? Seu casamento, sua família? Isso te traz preparação para você criar os seus filhos? Está apto, perfeito? Vai ser tudo? Ou lembre-se que nós falamos a semana passada, rico muita gente pode ser, próspero não. Riqueza muita gente pode ter, prosperidade não. Rico, tem muitos ricos miseráveis. Quando você olha para a vida dele, a única coisa que ele tem é riqueza, dinheiro, mais nada, o resto é um caos. Ele é rico, ele é um rico miserável. Mas existem pessoas prósperas. Existem pessoas que você olha para a vida dela é prosperidade financeira, prosperidade familiar, união, família, casamento, saúde. Internamente essa pessoa, ela transborda alegria, independente do que esteja vivendo, ela transborda vida e vida em abundância. Amém? Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos, diga comigo, tremeram, assustados, ficaram à distância. Ou seja, você vê que qual é a diferença? Israel tinha medo de Deus, porque não conhecia Deus. Moisés não. Moisés tinha temor, tinha um relacionamento com Deus. Você está entendendo o que existe uma diferença? Muitas pessoas podem ter medo de Deus por não conhecer a Deus. E quem conhece a Deus teme a Deus. Quem não conhece a Deus tem medo de Deus. Quem conhece a Deus teme a Deus. Está entendendo a diferença ou não? Quem não conhece a Deus tem medo. Quem conhece a Deus teme ao Senhor. E quando eu digo conhecer a Deus de verdade, não é ouvir falar de Deus, não. Porque uma coisa é você olhar para mim aqui e você dizer assim, você está aí, você encontra alguém lá fora e fala assim, não, conheço o Bispo Maurílio, conheço tu, conhece nada, você não está comigo todo dia, você não vai na minha casa, eu não vou na tua, nós não estamos na intimidade, como é que você conhece? Você sabe meus gostos, você sabe o que eu como? Você sabe quais são meus hábitos? Conhece nada, conhecer é outra coisa. Às vezes as pessoas falam como se conhecesse profundamente, conhece e não está comigo. Nós estamos falando de intimidade. Nós estamos falando de afunilar o nosso relacionamento. Nós estamos falando da maturidade que os anos juntos. Tem pessoas que talvez estão aqui há pouco tempo, talvez mal me conhecem, talvez alguns que estão há mais tempo me conhecem um pouco mais. Já conhece mais o meu jeito, a minha maneira, já conhece um pouco mais dos meus hábitos, dos meus costumes, outros talvez não conheçam, mas não é porque a pessoa talvez me viu, teve algumas vezes, então eu disse eu conheço. Não conhece. Para nos conhecer, nós precisamos estar bem próximos, para ter intimidade, é uma convivência. Então nós vamos afunilando e nós precisamos ter intimidade com Deus. Não é ouvir falar de Deus, intimidade com Deus, sensibilidade às coisas que Deus aprova, que Deus reprova, a temer ao Senhor. Como disse, quando você aconselha o casal, você diz o seguinte, o casal nunca pode perder o temor de falar palavras que vão machucar, que vai ofender. É um temor, que é um respeito, uma reverência. É diferente de falar assim, você não pode perder o medo. Não é verdade? O medo preserva os dentes. Não é assim que falava? Perca o medo não, que o medo preserva os dentes, hein? Não vou falar porque tem medo, não vou falar por temor, não quero te ofender, não quero magoar. Não quero, aquela sensibilidade. E disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco. Olha lá. Fala tu mesmo conosco, e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos.
não comunhão. Não conhecia Deus, não tinha intimidade com Deus. Por que Deus podia falar com Moisés face a face, não podia falar com eles? Porque não conhecia. Está entendendo, gente? Sim ou não? Você vai ser Israel ou você vai ser como Moisés? É mais ou menos como uma oração na madrugada, né? A pessoa já tem medo de orar para falar com Deus porque tem medo do mal. A pessoa tem medo de falar e buscar a presença de Deus porque se ela sentir a presença de Deus, ela pode confundir com a presença do mal. Então ela já começa a arrepiar e ter medo. Então eu prefiro nem levantar. Não tem isso? Sim ou não? Tem ou não tem? Tem gente que tem até medo de levantar para orar. Medo por quê? Você vê. E estou falando do que eu vejo, tá? Tem pessoas que ela teme até levantar na madrugada para fazer uma oração. Ela teme porque, ainda que seja a presença de Deus, ela teme a presença de Deus. Não sei, senti uma presença, senti um arrepio, Pode passar. Moisés disse ao povo, não tenha medo. Deus veio prová-los. Para que o temor de Deus esteja com vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus, diga comigo, mas o povo permaneceu à distância, sempre à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava, cada vez mais próximo. Pode passar? Isaías 11:2, diga comigo, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, diga comigo, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, diga o Espírito que dá conhecimento e o famoso 7 Espíritos do Senhor. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho, o Espírito de poder, força, fortaleza, poder, força, fortaleza, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Se te alegra dizer, eu estou com um livro quase pronto, baseado nos 7 Espíritos do Senhor. E tenho finalizado ele nessas madrugadas de sexta para sábado, tenho ficado acordado já concluindo todo esse projeto. Ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouvir. Na verdade, é do mesmo Espírito que foi derramado sobre Jesus. Pode passar? Salmos 19, versículo 9. Diga comigo, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. O temor do Senhor é puro e não é momentâneo. Ele teve por um tempo, ele dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e são todas elas justas. O Senhor confia os seus segredos, diga comigo, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. O Senhor confia os seus segredos, os seus mistérios, aos que o temem. Quanto mais temor, mais Deus revela a nós os seus segredos. Por isso que existe, você vê que coisa interessante, né? Então Deus tem segredos com alguns? Deus revela coisas a mais? Sim. Sim. O Senhor confia os seus segredos
aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Abraão 22, 12. Grave que eu falei Abraão, porque a referência é de Abraão, tá? Tá igual quem estava aqui no jejum, talvez nem prestou atenção. A bispa foi ler em Gênesis e ela já queria falar de Jacó. Ela falou assim, Jacó 12, versículo tal. E eu comecei a rir, porque eu falei, muita gente não vai achar esse Jacó nem a pau, né? O livro de Jacó, onde está esse livro, né? Então, ela falou, mas não se deram conta, né? Não se deram conta. Eu falei, agora eu vou olhar para ver para onde vão abrir esse livro de Jacó. Quem está familiarizado vai saber de quem ela está falando, né? Mas quem não está, ela falou só Jacó 12, Jacó 26. Não toque no rapaz, disse o Senhor. Não lhe faça nada. Diga comigo, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Esse foi o grande teste de Abraão, né? Esse foi o grande teste. Porque quando Deus pediu a ele aquele sacrifício, aquela oferta, como sacrifício, pediu a ele o que era mais importante, que era o seu filho, o Senhor provando, né, testando, porque Deus não queria aquilo, até porque Deus nunca aceitou isso, mas Deus testou ele, Deus queria ver a sua capacidade de obediência, de entrega. Então, quando o Senhor pediu, Abraão, ele no outro dia, ele saiu para fazer o que Deus mandou. Ele passou 3 dias caminhando e subindo o Monte Moriá para poder apresentar a Deus. 3 dias, hein? 3 dias, pensando, 3 dias refletindo. E aí, ele foi, preparou o altar, preparou o holocausto, e pronto para fazer aquilo que Deus havia pedido a ele. O anjo apareceu e disse, não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Repita essa palavra comigo. Diga, agora sei que você teme a Deus. Agora eu sei que você teme a Deus, porque você não negou o seu filho, o seu único filho. E é muito importante a gente dizer isso, porque por que não foi dito isso para Abraão, quando o Senhor disse a ele, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, para um lugar que eu te mostrarei, e eu vou te abençoar, e eu vou te... Por que não foi dito nesse momento, quando ele saiu, quando ele largou tudo para servir, que ele largou tudo para seguir ao Senhor? Por que não foi dito, agora eu sei que você teme? Porque isso aqui foi mais desafiador. Aquela capacidade de dar a Deus aquilo que Deus estava pedindo, de entrega a Deus daquilo que Deus estava pedindo. Agora eu sei que você teme a mim, porque não me negou o seu filho, o seu único. Aí vem a sequência, por causa dessa tua atitude, por causa desta tua atitude, eu te abençoarei grandissimamente, que está a sequência aqui, ó. Por causa do que você fez, eu vou te abençoar grandissimamente. Amém? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão, diga comigo, meus amigos, se fizerem o que lhes ordeno. Você vê que, já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. A relação de servo é uma coisa, a relação de amigo é outra. Israel não foi chamado amigo de Deus, mas Abraão foi. Moisés foi. E eles foram chamados amigos de Deus. Você vê que o amigo, ele fala face a face, ele revela face a face. Então não é simplesmente uma relação mais profunda de que servo. É uma relação de amigos. Amém? Não se põe em julgo desigual com os descrentes.
Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, diga comigo, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão. É forte isso, não é? Sim ou não? Existe uma relação diferente. Existe uma relação completamente diferente, e esse deve ser o seu desejo, esse deve ser o nosso desejo, é ter uma relação profunda, um relacionamento com Deus, porque é isso que vai trazer a nós uma vida abençoada, segurança, vida longa, prosperidade, riqueza, é o que vai trazer a nós a materialização das promessas do Senhor. É o que eu sempre digo, né? Para pensar, nós precisamos ter cuidado para não fazer as coisas por fazer. Você pode vir à igreja, mas você pode vir como um hábito, como um ritual, nem se dá conta porque você está aqui. Você pode fazer coisas, mas você pode fazer coisas com um propósito maior. Você pode fazer as coisas com um propósito, e um propósito real. Às vezes tem pessoas que vêm à igreja, mas elas só vêm. Tem pessoas que fazem, talvez, até fazem uma oração. Ela abre a boca e fala. Mas há pessoas que fazem a oração, que sai lá do seu interior, que é algo com lucidez, não é por fazer. Tem pessoas que vêm à igreja para ouvir a palavra, tem gente que escuta, mas existem aqueles que ouvem profundamente, tem aqueles que ouvem com entendimento, tem aqueles que ouvem e não retém nada, você já não lembra nem por onde eu comecei, mas tem aqueles que já entrou dentro dele a palavra temor, já entrou uma decisão dentro dele, da importância de se temer ao Senhor, e de andar no temor do Senhor, e o que isso vai trazer de resultados, se a gente, cada dia que a gente passa, né, a gente vai trazendo experiências novas, que a gente vai lembrando, coisas que a gente nem se dá conta, né, como eu falei essa semana, acho que eu falei na segunda-feira, se não me engano, acho que foi na segunda-feira, que eu me lembrei, né, e está aí as experiências, né, para a gente não só na Bíblia, porque na Bíblia a gente, você aprende às vezes numa família, uma família inteira, houve um que fez a diferença, um que viveu uma fé verdadeira, no meio de um povo, eu estava falando aqui, para quem não estava aqui na segunda-feira, eu estava dizendo, eu me lembrei na segunda-feira, pregando pela manhã, eu me lembrei da história do meu pai, com o irmão dele, casado com a minha mãe, com a irmã dela, 2 irmãos e 2 irmãs, 2 irmãos e 2 irmãs, meu pai e o irmão, com a minha mãe e minha irmã. Tem alguém assim na sua família ou não? Tem? Então, 2 irmãos com 2 irmãs. Como o meu pai, a família do meu pai sempre foi uma família muito, muito problemática, de carregar consigo uma maldição muito pesada, homens adúlteros, homens violentos, homens agressivos, homens com vícios diversos. Então, o meu pai foi um péssimo marido.
um homem agressivo, um homem violento, são criados de uma forma, né, homens que são acostumados, tudo era resolvido, fazia coleção de revólver, tudo era resolvido na bala, no tiro. E o meu pai é um homem muito adúltero, meu tio também, muito agressivo, muito violento, bebia. E a minha mãe e a minha tia passou pelo praticamente os mesmos sofrimentos. Os mesmos. Agredidas, violentadas, abusadas, né? Abuso físico, abuso moral e assim por diante, tantas outras coisas. A minha tia foi adoecendo. E a minha tia foi internada em hospital psiquiátrico. E a minha tia enfraqueceu a mente. Passou a ser uma mulher doente. O casamento da minha tia terminou. O casamento da minha mãe também terminou. Só que a minha tia foi tratada da forma convencional, minha mãe foi tratada da forma espiritual, minha mãe se internou na igreja. Minha mãe passou a buscar intensamente o Senhor. E minha mãe entrava em campanhas de orações, minha mãe entrava em correntes de orações, minha mãe buscava, minha mãe, como eu dizia, minha mãe é aquele tipo de gente que vive o primeiro amor há 40 e tantos anos. Que é muito bonito você ver a comunhão e a fé dela. Então, fazer o resumo da história. A minha tia morreu uma mulher doente. Terminou seus dias como uma mulher doente. Partiu cedo. Cedo. O meu tio terminou seus dias como um homem alcoólatra, que entrava no bar 7 horas da manhã e saía à noite. Terminou pobre, alcoólatra, sozinho. E a minha mãe? A minha mãe está viva, a minha mãe conseguiu salvar toda a família, através da fé da minha mãe, da perseverança da minha mãe, porque começa a corrente, né? Começou com ela primeiramente, e ela lutando por cada um dos filhos, ensinando cada um dos filhos. Então, os filhos, Deus foi trabalhando e salvando os filhos, e por último, salvou, transformou, libertou meu pai. As perdas que eles tiveram, que foram coisas absurdas, Deus veio agindo de uma forma linda. O resumo da história. Hoje minha mãe é uma mulher saudável, uma mulher bonita, uma senhora bonita, vive muito bem com meu pai, tem feito uma colheita maravilhosa na vida dela, que ela faz não só na vida dela, mas ela faz através dos filhos, ela faz através dos netos. A história é linda, vai terminar os seus dias muito bem, feliz. Hoje todo o choro dela é de alegria, consequência de um investimento pesado, consequência do temor do Senhor, consequência de fazer as escolhas certas. Então, só o exemplo, são 2 irmãos com 2 irmãs. Por que tão diferente o resultado? Está entendendo o que eu quero dizer? 2 irmãos com 2 irmãs. Através de da escolha de e da busca, a história de uma família mudada, transformada. Na casa da minha tia não teve. Terminou mal, terminou doente, sozinha também, sozinha. O meu tio terminou mal, e os meus pais estão vivos, estão saudáveis, jovens, né? São pessoas com idade já 74, meu pai 75 vai fazer, a minha mãe 72, 73, e jovens e de hoje, boa velhice, vida abençoada, né? Cuidados por Deus em tudo e nos mínimos detalhes. Consequência de uma fé. Histórias, resultado diferente. Amém? Fique em pé, por favor, eu termino essa leitura com você. Portanto, saiam no meio deles e separem-se, diz o Senhor.
não toque em coisas impuras, e eu os receberei. Eu lhe serei pai, diga comigo, eu lhe serei pai, e vocês serão meus filhos, e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Coríntios 6, não toque em coisas impuras, não toque. E eu lhe serei pai, e vocês serão meus filhos, e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, 7:1, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo. Diga comigo, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo. Cuida de corpo e espírito. Se purifique. Afaste de tudo que contamina o corpo e o espírito. Aperfeiçoando a santidade. Diga comigo, no temor do Senhor. Por que aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor? Buscar a santidade no temor do Senhor. Por que eu devo temer ao Senhor? Porque eu sei que o temor vai me trazer a amizade de Deus, vida longa, paz, segurança, a bênção para minha família, a bênção para os meus filhos, como está lá. Eu teria muita coisa para acrescentar aqui. Salmo 112, Salmo 128, né? Como é feliz o homem que teme ao Senhor, como é feliz o homem que teme ao Senhor. As duas começam assim. Tem grande prazer nos seus mandamentos. Sua geração, seus filhos serão uma geração de homens íntegros, poderosos na terra, e grande riqueza haverá na casa desse homem. É o temor do Senhor. Priorizar a Deus é o temor do Senhor. Dar a Deus as primícias é o temor do Senhor. Separar o melhor de nós, o melhor do nosso tempo, o melhor, ofertar a Deus o nosso melhor, é temor do Senhor. E é o que vai fazendo a construção de uma vida vitoriosa, uma vida gloriosa. Pode passar? E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Diga comigo, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Diga comigo, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim. Leia ali, por favor. Os que praticam o mal. Porque mesmo como Israel, como aqui em Mateus, em uma atmosfera de milagres, pode existir o pecado. Entende? Em uma atmosfera de milagres, aonde esteja acontecendo grandes milagres, o pecado está ali. Existem aqueles que continuam em pecado. E o que precisa acontecer com cada um de nós é justamente essa transformação interna, essa mudança interna, esse temor, esse amor incondicional, essa reverência. Porque eu busco a Deus? Porque eu temo a Deus. Eu amo a Deus, eu reverencio o Senhor. Porque eu me afasto do mal? Porque eu temo a Deus. Porque eu reverencio o meu Senhor. Porque eu obedeço a palavra? Porque eu tenho medo? Não, não é porque eu tenho medo. É porque eu temo,
é porque eu amo, é porque eu reverencio. Eu sei o quanto me traz de bênçãos. Eu sei o quanto me traz de bênçãos. Eu sei o quanto me trará de bênçãos. Segui a paz com todos. Diga comigo, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Com seus olhos fechados, a mão no seu coração.